Uma jovem funcionária foi acusada de roubo pela gerente do restaurante durante a visita do proprietário. Porém, quando ela tirou o casaco para provar sua inocência, o que o dono viu o deixou sem palavras. Alice chegou ao restaurante de luxo onde trabalhava em meio período numa manhã fria e chuvosa. A jovem, com seu casaco encharcado e cabelos levemente molhados, tentava se manter aquecida enquanto atravessava as portas elegantes do estabelecimento. Bom dia. Cumprimentou ela, tentando transmitir uma energia positiva, apesar do clima cinzento. Os funcionários que já haviam chegado, incluindo Laura, a gerente arrogante, mal lhe responderam. Para eles, Alice era apenas uma mera funcionária, alguém que não merecia sua atenção ou respeito. Ainda que se sentisse inferiorizada, ela era determinada, pois sabia que aquele emprego era seu único sustento. Vamos lá, Alice. Só aguenta mais um dia. Pensou para si mesma. Ela repetia isso todos os dias, como um mantra diário para se fortalecer e enfrentar os desafios e a atmosfera hostil do restaurante. Apesar da pressão e da humilhação constante, Alice não tinha intenção de desistir. Cada dia era uma batalha, mas ela estava decidida a perseverar. A única pessoa com quem se sentia confortável no trabalho era Roberto, o dono do estabelecimento. Ele era conhecido por sua gentileza com todos, uma rara exceção no ambiente muitas vezes opressivo. E naquele dia, uma agitação especial tomava conta do restaurante. Roberto estava a caminho para uma inspeção e um almoço, o que deixava todos os funcionários, especialmente Laura, ansiosos e apressados para garantir que tudo estivesse perfeito. Anda, Alice, sua sonsa! Berrou a gerente, ordenando que a jovem se apressasse. O Roberto tá quase chegando e queremos que este lugar esteja à altura dele. Disse ela com um tom de autoridade que beirava a arrogância. Alice apenas obedecia, organizando pratos, ajustando bandejas e posicionando as taças com precisão. Ela se movia com eficiência, apesar da pressão e dos olhares críticos. Nossa, mas você é lerda! Pelo amor de Deus! Gritava Laura na frente de todos, mesmo vendo a funcionária se esforçar. A jovem se sentia humilhada, mas mantinha a compostura. Era evidente que a gerente fazia de tudo para menosprezá-la, aproveitando cada oportunidade para criticar e envergonhar Alice na frente dos colegas. Mas além disso, Alice jamais poderia imaginar o que a aguardava naquele dia. O encontro com Roberto, um homem que ela respeitava e admirava, traria revelações que mudariam sua vida para sempre. Focada em seu trabalho, Alice organizava cada detalhe no restaurante de luxo, preparando as mesas conforme as instruções de Laura. Enquanto arrumava os talheres e alinhava as toalhas, seus pensamentos vagueavam sobre o proprietário do restaurante. Roberto não me parece ser um homem tão mesquinho. Ele sempre passou uma impressão tão boa nas outras vezes que esteve aqui. Laura fica querendo puxar o saco dele, só pode. Refletia ela. Ela lembrava-se das visitas anteriores do dono, um empresário de 56 anos que, apesar de sua riqueza, mostrava-se surpreendentemente humilde e gentil com todos. Durante sua última visita, Alice e ele conversaram bastante, desenvolvendo uma conexão quase instantânea. Era como se houvesse uma familiaridade inata entre eles, algo que Alice atribuía à própria humildade, refletindo suas origens humildes e a vida solitária desde a perda de sua mãe. A jovem, com apenas 25 anos, se destacava entre os funcionários do restaurante. Ela havia conseguido o emprego de funcionária por pura sorte, após a antecessora se demitir devido a uma gravidez. Antes disso, ela trabalhava como faxineira. Laura, a gerente, havia lhe oferecido a vaga mais por necessidade do que por vontade própria, pois precisava de uma substituta rapidamente. Ela era uma mulher fútil e soberba, e nutria um desprezo evidente por Alice. Em sua mente superficial, Alice não possuía a beleza necessária para trabalhar em um ambiente tão requintado. Laura, sempre preocupada com a aparência e o status, via na visita do chefe uma oportunidade de ouro, não só para sua promoção, mas também para se livrar da jovem. Essa visita é crucial. Preciso impressionar esse ricaço e conseguir meu aumento que tanto mereço. Planejava ela, obcecada pela ideia de subir na carreira. Mas havia outro plano em sua mente, a demissão de Alice. Para a gerente, Alice não era bonita o suficiente para o luxo do restaurante, e ela estava determinada a encontrar uma forma de demiti-la sem enfrentar resistência. Laura sabia que não poderia simplesmente despedir Alice por motivos estéticos, então tramava uma demissão por justa causa, algo que fosse incontestável
e que ocorresse na presença de Roberto. Aquela funcionária vai deixar meu restaurante de uma vez por todas. Pensava a mulher cruel, maquinando seu plano com um sorriso maldoso. Infelizmente, a maioria dos funcionários, igualmente arrogantes e presunçosos, concordava com a perspectiva dela. Eles viam Alice como alguém que não se encaixava no perfil do estabelecimento e apoiavam a ideia de sua saída. A jovem, alheia às tramas e intrigas ao seu redor, continuava seu trabalho com dedicação, sem saber que aquele dia traria reviravoltas impactantes em sua vida. Enquanto a limusine do milionário parava em frente ao restaurante, um frisson percorria o ambiente. Clientes que almoçavam ali e os próprios funcionários interromperam suas atividades, voltando seus olhares curiosos para a entrada luxuosa do homem. Roberto, com seu habitual carisma, atravessou o salão cumprimentando a todos calorosamente. Boa tarde, meus amigos. Estão todos bem? Perguntava ele, irradiando uma aura de gentileza que contrastava com a atmosfera, muitas vezes pretensiosa do local. Laura, sempre buscando atenção, rapidamente se adiantou para recebê-lo com uma cordialidade forçada. Ah, senhor Roberto, por favor, venha por aqui. Reservamos a melhor mesa para o senhor. Disse tentando encobrir sua ambição com um sorriso falso. Alice, com uma bandeja de taças em mãos, aproximou-se para atender o proprietário. Ao ser reconhecida por ele, sentiu-se ligeiramente mais aliviada. Ah, olá, Alice. Quanto tempo, né? Saudou o homem com um sorriso caloroso. A jovem respondeu com a mesma gentileza, informando que seria responsável por atendê-lo naquele dia. No entanto, a conversa foi abruptamente interrompida por Laura, que anunciou com uma falsa preocupação. Ah, na verdade, Alice vai estar de folga hoje, senhor. Nós demos férias para ela adiantado. Tanto a moça quanto o próprio Roberto ficaram surpresos com a notícia inesperada. A gerente justificou alegando que a funcionária merecia um descanso devido ao seu trabalho árduo. Ela trabalha aqui há mais de 2 anos e nunca quis tirar suas férias. Então, achamos que agora ela precisa que são bem merecidas, não é mesmo? Então, pode ir, Alice. A gente assume daqui. Falou Laura, praticamente empurrando a garota para fora do salão. Alice se sentiu um pouco desorientada e desapontada por não poder interagir mais com o dono e dirigiu-se à cozinha. Guardou seu avental, vestiu seu casaco e preparou-se para sair. Mas antes decidiu despedir-se de Roberto. Afinal, não sabia quando iria vê-lo novamente após o período de férias. Ela recordava das visitas anteriores dele. Na primeira, havia apenas observado à distância, pois era nova no cargo, e Laura nem a deixou se aproximar da mesa do homem. Na segunda, o garçom responsável por atender o milionário passou mal, e a jovem, vendo que todos estavam apreensivos, não se abalou e substituiu o garçom indisposto. A forma como ela tratou e conversou com Roberto naquele dia causou uma impressão tão positiva para ele que o ricaço informou a gerente que, sempre que visitasse seu restaurante, queria que Alice o atendesse. Laura ficou possessa, mas manteve a pose. Ela detestava essa preferência de Roberto por Alice e via na visita daquele dia a oportunidade perfeita para se livrar da funcionária. Enquanto pegava suas coisas, Alice não podia deixar de pensar no quão injusta era a situação. Ela se sentia grata pela oportunidade de trabalho, mas a hostilidade constante de Laura e a condescendência dos outros funcionários pesavam sobre ela. Agora, dispensada repentinamente para férias, Alice sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio, pois realmente estava cansada do trabalho desgastante. Porém triste, pois Laura bem que poderia ter deixado para anunciar suas férias depois da visita do proprietário. Então, já com o casaco vestido, a moça voltou ao salão para uma despedida singela de Roberto. Seu coração batia rápido, uma mistura de nervosismo e a expectativa de uma última interação com a única pessoa no restaurante que demonstrava genuíno respeito por ela. Mas naquele instante, ao se aproximar do homem, Alice estava longe de imaginar o que aquele encontro reservava para seu futuro. Uma reviravolta inesperada estava prestes a mudar não apenas seu dia, mas toda a sua vida. A moça chegou à mesa onde o homem estava sentado. Bom, senhor Roberto, estou de saída. Espero que venha mais vezes. Sua presença é sempre muito boa aqui no restaurante. Disse ela, tentando esconder a decepção por ter que deixar o trabalho mais cedo. O empresário expressou seus votos de boas férias para a garota. Porém, Laura já foi mandando a funcionária ir logo. Ok, pode ir, Alice. Boas férias. Falou ela, mal disfarçando sua irritação pela conexão evidente entre a funcionária e o proprietário.
No entanto, no momento em que Alice estava prestes a sair, a situação tomou um rumo inesperado. Um funcionário, que estava de complô com a gerente, entrou correndo na sala. Tudo combinado, é claro, com uma notícia alarmante. Desculpe incomodar, Laura e Sr. Roberto, mas temos um problema. Nós fomos roubados. O funcionário revelou que cerca de R$ 400 haviam desaparecido da caixa registradora. A acusação ecoou pelo restaurante, causando alvoroço entre os presentes. O ricaço, surpreso com a interrupção, ficou pasmo com aquela situação. Até Alice, que já estava indo embora, parou para ouvir e ficou chocada. Era exatamente o que Laura queria. A gerente, aproveitando o momento, se virou para a funcionária com uma expressão de desdém. Ah, mas espera um pouco, Alice. Você já estava saindo assim. Disse ela, insinuando algo em seu tom de voz. O que tem aí nesse seu casaco? Como? Ela perguntou abismada e ofendida. Está achando que eu roubei o restaurante? Laura, agindo como se estivesse indignada, desafiou Alice na frente de todos. Então mostre todos os bolsos do seu casaco se não tem nada a esconder. A garota, revoltada e sabendo da antipatia daquela mulher odiosa, começou a tirar sua vestimenta, protestando. Eu não roubei nada. Roberto observava a cena intrigado e surpreso. Entretanto, quando a jovem tirou o casaco, a expressão dele mudou radicalmente. Seus olhos se arregalaram e o homem pareceu entrar em estado de choque. Como isso é possível? Murmurou ele baixinho, fixando o olhar em Alice. Enquanto isso, Laura insistia para que a funcionária mostrasse os bolsos da blusa. A jovem, ainda tentando provar sua inocência, começou a remexer. Tá vendo? Não tem nada. Só que nesse instante, a pobre moça ficou pálida ao encontrar os R$ 400 desaparecidos no bolso interno. Ela entrou em pânico. Eu não fiz nada. Não fui eu. Eu juro. Balbuciou Alice com os olhos arregalados de medo. A mulher cretina, fingindo estar furiosa, acusou Alice de traição. Como você pôde fazer isso, garota? Justo com a gente que te deu um emprego? Você é uma cobra mesmo. Sempre soube que não prestava. A moça, quase aos prantos, tentava se defender, mas Laura a interrompia, zombando de sua situação. Ah, então tá dizendo que alguém colocou isso no seu casaco. Afirmou ela sarcástica. Assim, a gerente se voltou para o milionário, pronta para dar o golpe final. Acho que não temos outra escolha, não é mesmo, Sr. Roberto? Temos que demiti-la por justa causa. Mas o homem, ainda chocado, permanecia paralisado, olhando fixamente para Alice. Sr. Roberto? Laura o chamou novamente, percebendo que ele estava absorto. O dono do restaurante ainda estava sem reação, como se tivesse visto um fantasma. O empresário, com lágrimas nos olhos, se levantou e caminhou lentamente em direção a Alice. A moça, já abalada pela humilhação e desesperada com a perspectiva de perder seu emprego, apenas repetia que não tinha feito nada e implorava para que ele acreditasse nela. Mas ele permanecia calado. Apenas continuou indo em direção a ela. E não só a funcionária como todos os presentes não conseguiam compreender a estranha reação do milionário. Os olhos da jovem, cheios de lágrimas, refletiam um misto de medo e confusão. O salão inteiro assistia à cena perplexo e curioso. O que está acontecendo? Por que ele está assim? Pensavam, observando Roberto se aproximar dela. Então, ele tocou suavemente o braço de Alice e, com uma voz trêmula, perguntou. Essa marca, querida, é de nascença? A pergunta, aparentemente desconexa com a situação, silenciou a sala. A funcionária, surpresa com a indagação inesperada, parou de chorar por um instante. Ela tinha uma marca no braço. Mas o que isso tinha a ver com o que estava ocorrendo? Sim, ela é de nascença. Respondeu ela, ainda sem entender o interesse repentino do homem por sua marca. Roberto fez outra pergunta intrigante. E sua mãe também tinha? Ela franziu a testa, mas respondeu. Sim, mas por que a pergunta, Sr. Roberto? O senhor não vai me demitir? Alice indagou com a voz embargada pela emoção. O empresário deu um passo para trás e suas emoções transbordaram. Lágrimas corriam por seu rosto, deixando todos ainda mais confusos. Laura, em particular, não entendia nada do que estava acontecendo. Com voz trêmula e olhos marejados, o dono do restaurante de luxo fez sua última pergunta. Alice, sua mãe por acaso é a Helena Johnson? A menção do nome de sua mãe, que havia falecido há pouco tempo, fez com que a moça começasse a chorar novamente. Sim. Ela falou com a voz carregada de dor. Então, Roberto fez uma revelação que deixou todos no restaurante chocados. Eu sou seu pai, Alice. Ninguém podia acreditar.
Ninguém mesmo, inclusive a gerente, que com os olhos arregalados berrou incrédula e escandalizada. Como esse milionário é pai de uma como a Alice? Deixou escapar sem conseguir esconder sua surpresa. Mas como isso era possível? Acontece que a história daquele homem e da funcionária era muito mais emocionante do que qualquer um poderia imaginar. Ele sempre foi um jovem rico, herdeiro de uma grande rede de restaurantes de luxo. Já Helena era filha da empregada da mansão onde Roberto morava. Eles cresceram juntos e se apaixonaram, compartilhando um amor genuíno e profundo. Helena tinha uma marca de nascença no braço, que o rapaz apelidou de Marca do Amor, pois tinha um formato peculiar que lembrava um coração. Os jovens planejavam se casar, entretanto, quando o pai de Roberto descobriu o romance, demitiu a mãe de Helena e as expulsou da mansão. Ele não suportava a ideia de ver o filho que poderia se casar com uma mulher da nobreza e ter um futuro brilhante acabar com uma qualquer filha da empregada. Só que o que o homem não sabia era que a garota estava grávida, e o jovem Roberto queria construir sua família com Helena e criar seu bebê juntos. Quando ele chegou em casa naquele dia e soube que o pai havia despejado sua amada, entrou em pânico. E mesmo contando ao velho sobre a gravidez, o homem foi implacável dizendo as palavras mais cruéis que o rapaz ouviu. É melhor assim. Pelo menos agora ela não tem como vir pedir pensão. Não quero sustentar uma pobretona só porque você não soube se cuidar. Roberto se revoltou e passou a vida procurando por Helena e seu bebê, mas nunca as encontrou. Após a morte de seu pai, ele assumiu os negócios da família, toda a rede de restaurantes. Porém, seu coração permanecia atormentado pela ausência de sua amada e da criança que nunca conheceu. A pobre Helena, por outro lado, enfrentou uma vida de lutas após ser expulsa. Ela e sua mãe encontraram refúgio em um abrigo para sem-tetos, vivendo na mais triste pobreza. Contudo, a moça nunca deixou de amar e cuidar de Alice com todo o carinho. Alice cresceu muito humilde e, quando tinha 23 anos, começou a trabalhar como faxineira em um dos restaurantes de seu pai, sem saber de sua verdadeira identidade. Aos 24 se tornou funcionária e, quando falou com Roberto pela primeira vez, era justificável a conexão natural que os dois tinham. O destino, desde o início, quis juntá-los outra vez. Porém, a vida havia sido cruel com a moça, levando sua mãe de sua vida devido à pneumonia há pouco mais de 2 meses. E naquele momento de descoberta, ela e o milionário choraram pela morte de Helena, mas de alguma forma, Alice poderia agora encontrar um novo começo ao lado de seu pai. Laura, ainda em estado de choque e indignação, tentou insistir na acusação de furto contra Alice. Mas ela roubou os... Exclamou ela, desesperada para manter sua narrativa. Só que Roberto não era ingênuo e, com autoridade, afirmou. Não roubou, não. Ela é a pessoa mais humilde que conheço. E é minha filha. Tenho certeza de que você armou isso. Quero ver as câmeras. A exigência do empresário deixou a gerente completamente apavorada. E com a revisão das gravações de segurança, a verdade foi exposta. Laura e o funcionário conspiraram contra a funcionária e colocaram o dinheiro no casaco dela. Portanto, Roberto tomou decisões rápidas e firmes. Laura e o cúmplice foram imediatamente demitidos, e o dono anunciou uma reforma geral no restaurante. Ele desejava transformar o ambiente de trabalho, buscando pessoas que compartilhassem a graça e a humildade de sua filha. Além disso, ele promoveu Alice a gerente, reconhecendo seu potencial e desejando que ela comandasse seu legado. Ela também se tornou herdeira de todos os outros estabelecimentos da rede. Nos meses seguintes, os dois passaram muito tempo juntos, conhecendo-se melhor e fortalecendo seus laços de pai e filha. Alice mudou-se para a mansão, onde ambos trabalharam para recuperar o tempo perdido. Apesar da tristeza pela morte de Helena, eles mantinham viva a memória dela, honrando seu amor e sacrifício. Ao lado de seu pai, ela encontrou não apenas um novo lar, mas também um novo propósito. Juntos remodelaram o restaurante e outros negócios, criando um ambiente de trabalho mais acolhedor e humano. E aprenderam que, mesmo diante das adversidades e desencontros da vida, sempre há espaço para a esperança e para a redescoberta do amor familiar. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até uma próxima história emocionante.